E agora vamos com a nossa primeira entrevista de hoje. Nós vamos falar sobre o que aprendemos com os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, né, no período de pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Priscila Dossi. Ela é psiquiatra com especialização em psiquiatria infantil e adolescência. Bom dia, doutora Priscila, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço. Doutora, vamos começar de uma forma didática, explicando para o nosso telespectador o que é TDAH. Então, o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? É um dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente chama de transtorno disruptivo. Ele é um transtorno que, assim, basicamente ele envolve aquela criança que tem sempre uma desatenção na escola ou para uma atividade, uma dificuldade de manter foco, de fazer uma sequência de ordens, por exemplo. E ela pode ter só o déficit de atenção, só ou as duas coisas. De que às vezes não para nem para comer em casa, que muitas vezes começa uma brincadeira, vai para outra brincadeira, não consegue parar, e muitas vezes acaba sendo até um pouco agressiva, agitada demais, se machuca, sabe? Criança que fala assim, criança terrível, que não para, né? No geral é assim. Agora, doutor, interessante, né, a gente abordar também um outro assunto, né? Os primeiros sinais da TDAH, você nota através da escola, ou os professores começam a perceber isso, ou o pediatra na consulta de rotina, através de queixas aí que a família passa, ele já consegue diagnosticar? Como é que funciona isso? Então, no geral, quando a criança é hiperativa, ela chama mais atenção, geralmente, né? Então, é aquela criança que é muito, se movimenta demais, não fica quieta, tem, às vezes, dificuldade até para dormir, se alimentar, né? Então, é aquela criança que o pediatra geralmente recebe, ou que os pais mesmo já são pais que vão ficando mais cansados, ou quem é um cuidador dessa criança, né? Muitas vezes também na escola, né? Mas isso é conforme, assim, aquela criança que não é tão hiperativa, muitas vezes fica só para a escola. Quando ela é mais agitada, antes é feito o diagnóstico, né? Agora, a criança que ela é desata é diferente, porque geralmente ela é vista mais na escola porque acaba tendo uma dificuldade na aprendizagem ou uma queda de notas, alguma coisa assim, ou é aquela criança que deixa de fazer atividades porque tem mais dificuldade de concentração, né? Então acaba sendo mais na escola. O agitinho geralmente é antes, né? Antes, o que é mais quietinho às vezes passa batido, a gente diz. Agora, qual que é o limite, né, os pais que nos assistem aí, para ter uma preocupação, você vendo seu filho, os comportamentos no dia a dia, né? Qual que é a linha aí do normal para a criança que pode desenvolver algum problema de TDAH? Essa pergunta é ótima, porque assim, a gente fala, criança saudável é criança que tem energia, né? É criança que brinca, é criança que eventualmente se machuca, né? A gente fala que a gente precisa procurar uma ajuda, um auxílio, quando a criança extrapola o grau do que a gente chama de normal. Então, aquela criança que tem muito prejuízo na escola, prejuízo de notas, prejuízo de amizades, ou a criança que se machuca demais, ou aquela criança que não consegue, muitas vezes, socializar por conta dessa agitação excessiva, a criança acaba sendo um pouco mais agressiva, né? Então, o que a gente fala, assim, procurar ajuda quando tem prejuízos, seja do aprendizado, da socialização, ou a criança que se machuca, ou a criança que não está conseguindo acompanhar, que a gente vê que não é uma criança que tem um problema de inteligência, mas às vezes um problema de organização para conseguir estudar, de foco. Então, assim, o prejuízo é o que a gente fala que é o principal. Quando tem algum prejuízo, precisa procurar ajuda. Agora, doutora, é importante também nesse tempo de pandemia, aí mais de um ano, né? As crianças em Aham. casa.
dois fatores. A senhora acha que os pais ficaram mais atentos a diagnosticar essas mudanças, essas transformações nas crianças, porque elas estão lá 24 horas por dia dentro de casa, né, sem contato com outras crianças? E um outro fator que eu acho importante também, essa situação ela pode agravar um quadro, um episódio aí de TDAH? Então, o que a gente vê é assim, os pais acabam reparando mais porque ficaram, né, mais tempo com essas crianças em casa, né? Mas geralmente essas crianças, quando elas já têm algum prejuízo, mesmo quando frequentavam a escola antes, a escola tende a falar a respeito, né? A gente diz que, na verdade, assim, não é que a pandemia exatamente ela agravou, mas talvez ela tenha acentuado um pouco algumas questões, porque, por exemplo, a criança hiperativa, ela tem muita energia. E crianças que ficam, por exemplo, em apartamentos ou casas pequenas, ou o dia inteiro aula online, só brinca em celular, coisa assim, a criança não gasta, então aquela criança acaba, assim, tendo energia demais dentro de casa. Então, sim, os pais acabam reparando mais ou notando um maior prejuízo, né, nessa criança, alguma coisa nesse sentido, né? E assim, o que a gente vê também são crianças que, por exemplo, já tem mais dificuldade na aprendizagem, a dificuldade no foco, principalmente, em casa, tendo que ser aula online, isso é muito mais difícil, porque na escola já era difícil, em casa que o mesmo celular que a criança vê desenho, filmes, joga, é o que a criança vai assistir aula, muitas crianças têm dificuldade de ter esse discernimento também. Ó, não, agora é a hora da aula, não, agora é a hora de se divertir. Né? Então, fica mais difícil. Com certeza, a pandemia assim, não colaborou. A gente não diz exatamente que tenha sido uma causadora, algo assim, mas que ela tenha dado uma potencializada, com certeza. Agora, doutora, a gente vive uma época, né, uma geração das telas, né? Nós temos aí as crianças com tela de celular, tablet, computador. Por um lado, a obrigação, que é a aula online, e por outro, como a senhora mesmo mencionou, a diversão, que elas usam muito, a questão das telas, e por gerar também maior distração, acho que os pais acabam, né, sendo omissos nesse ponto, de repente deixando as crianças num excesso de uso de celular, tablets e etc. Eu gostaria de perguntar para a senhora o que prejudica aí no desenvolvimento das crianças esse comportamento. O que mais prejudica é a socialização, né? Porque a criança que fica só nas telas, ela tem uma dificuldade maior de conseguir interagir com os outros, no sentido assim, não tem a oportunidade. E para a criança, a socialização é algo extremamente importante para o desenvolvimento. Né? Então, mesmo que seja uma socialização mais restrita, seja com os pais, seja com um avô que venha visitar, um irmão, mas a criança que fica muito restrita às telas, ela tem um grande prejuízo na socialização. Né? Outras questões que nós temos é a dificuldade no próprio desenvolvimento mesmo. A gente tem crianças que têm tido um agravo maior no desenvolvimento da fala, crianças pequenas que ficam muito em tela, crianças que acabam não tendo uma visão de mundo um pouco melhor, porque tem essa dificuldade mesmo. A gente até entende que muitas vezes os pais não têm tanta opção. Por exemplo, mora num apartamento pequeno, não pode descer com a criança, não tem espaço em casa, não tem tanta opção, mas a gente precisa criar que sejam brincadeiras assim inventadas em casa. A gente vê várias opções assim, sugestões, por exemplo, na internet, mas que não fique só nas telas, né? A gente tem um tanto de tela diário que a gente pode permitir conforme cada idade, mas a gente pede para não extrapolar isso. Né, porque a criança ela tem sim um prejuízo e isso pode afetar também no sono da criança pelo excesso de estímulos que a criança sofre. Isso pode atrapalhar a concentração da criança pelo mesmo motivo, né? E também o que a gente diz assim, a gente sabe que criança que fica o dia todo na tela, é muito difícil ela conseguir ter uma supervisão adequada dos pais. Né? Então a criança ela acaba sendo exposta a conteúdos que não são adequados para a idade. Então, assim, tem que ter o momentinho dela lá na tela, beleza, só que precisa muito da supervisão dos pais, em tudo que a criança for ver. E a gente sabe que quanto mais tempo fica, mais difícil é. Né? Então, a gente tem essa questão também, né, da criança ser exposta a esses conteúdos inadequados.
Agora, doutora, vocês já chegaram numa fórmula ideal? Qual que é o período que os pais devem liberar essas telas para os filhos? Como deve ser o balanceamento, né? Para que não cause aí transtornos maiores. Então, a gente tem uma diferenciação conforme a idade, né? No geral, abaixo dos 2 anos, a gente recomenda que a criança não tenha acesso a telas, né? Mas acima dos 2 anos, a gente vai um pouco conforme a idade. Mas assim, o que é o ideal realmente? Que a criança tenha a tela, mas não tenha prejuízos nas outras áreas. Então, na socialização, no momento de, por exemplo, fazer a refeição, fazer sem a tela, fazer em companhia dos pais, que aquela quantidade de tela não esteja atrapalhando o comportamento dessa criança, tendo alguma alteração. Porque tem crianças que, por exemplo, ficam jogando aqueles jogos mais violentos por várias horas e a criança fica assim mais agressiva, mais irritada, mais brava, né? Então a gente precisa ver conforme a criança também se adapta, porque assim nós temos, por exemplo, a partir de 2 anos, 1 hora de tela por dia. Né? Só que assim, tudo depende da criança também. Se a criança tem a condição de ficar, por exemplo, 1 hora na tela, se a criança tem a supervisão, se a criança tem outras atividades que não sejam a tela, né? A gente sempre preconiza o brincar mais do que ver a tela, sabe? Então, assim, se puder, pular amarelinha, pular corda, correr, andar de bicicleta, jogar jogos mesmo educativos, quebra-cabeças, blocos, o que seja, a gente sempre preconiza mais do que as telas. A tela deixando como assim uma última opção realmente de diversão. Agora, doutora, voltando, né, ao assunto principal que é a TDAH, né? Na sua visão, na sua análise, na sua experiência do dia a dia, nossas escolas já estão preparadas para lidar com esse transtorno? Muda de escola para escola? Existe um abismo entre a rede pública e a rede particular? Qual que é o cenário que a senhora observa hoje? Olha, eu observo que existem escolas e escolas, sabe? O que eu vejo é que está muito melhor do que antigamente. Que antigamente o aluno era só tido como um aluno mal educado, um aluno que não acatava ordens, ou um aluno preguiçoso por não ter concentração. Hoje em dia as escolas estão um pouco mais atentas, né? Consegue ver, olha, esse aluno aqui, se a atividade é oral, ele vai muito bem. Se a atividade for de leitura, ele não vai. Será que essa criança não tem alguma questão na aprendizagem, né? Que é muito comum no TDAH. Esse aluno aqui, ele não consegue ficar quieto, mas se senta ali lá na frente, longe dos distratores, mais ali na atenção da professora, ele consegue fazer uma atividade. Então, assim, a gente vê que, independente de ser particular ou ser pública, a gente tem algumas, assim, exatamente isso, escolas e escolas, né? A gente dá algumas recomendações de adaptação para as escolas, por exemplo, um aluno, quando tem uma dificuldade maior da leitura de textos longos, a gente pede para o aluno ter um enunciado menor, ou até ter alguém que leia o enunciado para o aluno quando ele tem mais facilidade na oralidade, ou um tempo maior, por exemplo, de prova, né? Algumas adaptações nesse sentido a gente solicita e algumas escolas acatam, sim, mas outras escolas não concordam. Então, aí a gente tem essa maior dificuldade. O que a gente orienta é que os pais, se possível, busquem uma escola que acolha essa criança, né? Que consiga dar o suporte que essa criança precisa. Muitas vezes, com simples mudanças de comportamento, por exemplo, a criança que sentava lá no fundo da escola, da sala, né? Passar a sentar na primeira, segunda carteira, já é uma mudança assim de 100% quase para a criança. Né? Ou uma criança que tem muita dificuldade na leitura de enunciados muito grandes, se tiver alguém que leia a prova para ela, simplesmente numa sala separada, não alguém que dê dicas nem nada, mas que somente faça uma leitura do enunciado, às vezes muda tudo para a criança, porque a criança sabe a matéria, mas a criança tem dificuldade na leitura de textos longos. Então, assim, a gente diz que quanto mais bem adaptada a escola, melhor a opção para essa criança. Mas isso vai ter que ser assim, os pais fazerem essa busca para ver exatamente como que a escola trabalha essa questão da criança que tem uma necessidade especial, digamos assim, né? Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade aí da gente esclarecer mais sobre o assunto. Eu que agradeço muito a oportunidade, fico à disposição. Conversei aqui com a doutora Priscila Doce, psiquiatra com especialização em psiquiatria
infantil, falamos aí da TDAH, principalmente aí nos tempos de pandemia, as crianças aí com aulas virtuais.